bom dia, sejam bem-vindos ao nosso devocional diário, ativação do Espírito Santo em nós. E vamos lá começar com a oração de entrada e o ato da gratidão, da gente exercitar a gratidão. Seja bem-vindo aqui. Oh Senhor, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, agradecemos, a Ti te damos toda a honra, toda a glória. O Senhor é bom o tempo todo, o Senhor nos escuta. Oh Espírito Santo, seja bem-vindo aqui, seja bem-vindo. Consagramos a Ti esse devocional, consagramos a Ti o nosso dia. Eu consagro a Ti, Senhor, a cada segundo, a cada minuto do meu dia. Eis estou aqui como instrumento do Senhor. Como instrumento do Senhor, seja bem-vindo, Espírito Santo. Seja bem-vindo, Espírito Santo de Deus, neste lugar. Usa-me como instrumento do Senhor, coloca as palavras necessárias. Afinal, o Senhor sabe melhor do que cada um de nós o que é necessário para o nosso dia, para a nossa ativação diária. Eis estou aqui. Usa-me a cada segundo, a cada minuto, da forma que for necessária. Te dou total liberdade para isso. E ainda nessa frequência, na frequência do Espírito Santo, a sua manifestação neste lugar. Exercita a gratidão, tudo que exercitamos é o que se torna de fato. Então agradeça, independente do momento que você esteja passando, se é um momento alegre, um momento de adversidade, dê graças a todo tempo. Coloque em primeiro lugar, buscai o reino de Deus e todas as coisas serão acrescentadas. Mateus 6,33. Um princípio chave, um princípio poderoso. O primeiro princípio na nossa mente, nós não estamos sozinhos. Mas permita, valorize, exercite, dê graças a todo tempo. Buscai o reino de Deus em primeiro lugar. Permita o Espírito Santo ser ativado, habitar dentro de você. Então agradecemos. Eu agradeço, Senhor. Comece a agradecer, agradece. Oh Deus, eu agradeço, Senhor, Deus Pai. Pai, agradeço. Agradeço pelo seu amor infinito, o seu amor genuíno, a sua fidelidade, a sua presença, a paz que excede todo entendimento. Agradeço pela minha vida, pela oportunidade de mais um dia, Senhor, de poder evoluir, poder crescer, criar maturidade, Senhor. Eu te agradeço pela casa que habito no momento, agradeço pela cama que dormi essa noite, Senhor. Agradeço pelo alimento de cada dia, Senhor. Agradeço pela sua presença, pelo seu cuidado, sempre. Eu te agradeço, Senhor. Agradeço. E agradece. Amém. E vamos lá. Hoje o tema de hoje é parar para ouvir e obedecer. Parte 1. É em Lucas 5,5 que fala: Simão respondeu: Mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas por que és tu quem está dizendo isto? Vou lançar as redes. Pedro, Tiago e João estavam lavando suas redes na beira da praia, pois eles haviam passado toda a noite tentando pescar. Jesus pediu aos pescadores que voltassem ao mar e lançassem novamente as suas redes. Essa passagem me fez lembrar daqueles dias em que pensamos que tudo está dando errado e tentamos descobrir os motivos pelos quais não estão acontecendo como deveriam. Quando as coisas começam a não acontecer como esperamos, devemos parar para ouvir o que o Senhor Jesus tem a nos dizer.
Ouvir Jesus significa orar e meditar em sua palavra e crer que Deus dará o discernimento do que devemos fazer. O Senhor Jesus queria mostrar àqueles homens que eles deveriam ser pescadores de homens. Deus pode estar chamando você para realizar algo especial, mais importante do que pescar peixes. Pescar homens e obedecer, mesmo que pareça algo sem sentido. Talvez Deus esteja dizendo para você visitar alguém que está precisando da sua ajuda, enviar uma mensagem de carinho a uma pessoa ou então perdoar alguém. Quando Simão decidiu obedecer a Deus e seguir a sua vontade, não se importou com o que poderia acontecer, simplesmente o seguiu. Você quer receber bênçãos e ser canal abençoador? É só obedecer a voz de Deus. E para a gente obedecer a voz de Deus, precisamos silenciar. É no silêncio. Não é nos pensamentos acelerados, um monte de pensamentos, o que os nossos olhos estão vendo. Mas é o silenciar no Espírito Santo de Deus, o nosso espírito conectado com o Espírito Santo de Deus. É no silenciar, é o fechar os olhos, escutar a voz dele. Às vezes a gente olha a meditação, que a gente olha, né? Meditação porque vem de uma origem X, Y, a gente não está falando da origem, a gente não está falando dessa técnica em si, mas é uma técnica que o reino de Deus, adaptado à técnica, feita na terra por homens, ela acaba sendo bem-vinda. Porque é o silenciar, é uma ferramenta que, se a gente silencia a nossa mente, a gente está usando uma ferramenta poderosíssima que está contribuindo para que a gente tenha essa conexão com Deus. Que é o silenciar, é a respiração, é a gente silenciar para a gente escutar o que Deus tem para falar com nós. É assim que nós silenciamos, que a gente dá oportunidade para o nosso espírito conectar com o Espírito Santo de Deus e ouvir qual é a direção, qual é o discernimento, a sabedoria. Não é o nosso consciente ou deixar o nosso inconsciente, que a gente não tem controle, que vai de forma automática, com as programações, que às vezes são programações que não são programações bem-vindas, que não estão nos levando para a gente ter a consciência necessária e ter o discernimento, ter o próximo passo, a solução por um desafio que estamos passando, ou as escolhas que devemos fazer a cada dia. Por isso que a gente conclui aqui, né, o devocional sempre com a oração, porque a gente está ligando, a oração de purificação, a gente está ligando para o céu. Orar é princípio, interceder por nós, interceder pelo outro. Não somos nós que estamos no controle, mas estamos ligando aqui na terra para o céu. E o céu nos devolve, que chama as bênçãos de Deus, nos devolve neste formato. E as bênçãos também é no discernimento, na sabedoria, porque às vezes vai devolver dessa forma. Não vai fazer pela gente, mas vai nos devolver dessa forma, para que a gente tenha direção. Porque Deus vê tudo, Deus escuta tudo, Deus está presente em todos os lugares. E o principal, Ele criou cada um de nós. Nós somos natureza, evolução, natureza de Deus. Ele sabe perfeitamente o propósito, o porquê, o universal e o propósito único de cada um já está pronto. E o que muitas vezes nós estamos fazendo? Procurando aonde? Procurando no que vemos. Mas Deus já fala que o que é dele não vemos. Mas Ele não quer deixar a gente no escuro. Ele nos revela por meio da palavra, Ele nos revela por meio desse silenciar. Quanto mais eu silencio, quanto mais eu exercito, é por meio da nossa intuição, do nosso pensamento. E a comprovação está onde?
para que a gente tenha comprovação mesmo se de fato é a voz de Deus. É por meio da palavra, tudo que nos traz paz, mas não a paz, não o desejo de saciar uma alma, um corpo, ativados às vezes ainda não limpos por uma programação totalmente desalinhada na palavra. Por isso que a gente purifica aqui, a gente cancela pela autoridade de Jesus qualquer lixo, qualquer informação que está desalinhando, para que de fato a gente viva o que a gente veio fazer aqui na Terra, para que de fato a gente viva o nosso propósito único, para que de fato a gente viva a prosperidade em todas as áreas da vida, não só em uma, mas em todas. Porque isso a gente só alcança em Deus. É a única forma. Porque essa sabedoria, porque Ele vê tudo, Ele escuta tudo, Ele sabe de tudo, só vem dEle. Não adianta a gente querer achar que a gente vai fazer isso. Por isso que a gente não viu ninguém na Terra. Se a gente vasculhar a vida perfeitamente de cada um, não há prosperidade em todas as áreas. Essa pessoa aqui, ela anda no seu braço. É que na Terra a gente vê frutos por meio de dinheiro. É isso que é visto aqui na Terra. É por meio de status, é por meio do ter, o material. E ninguém está falando que a gente não tem que ter. A gente está no mundo, a gente vive na Terra, a gente não consegue fazer nada sem o material. E Deus, Ele fala na palavra. Principalmente Provérbios. Tem muitas chaves poderosíssimas que a gente não veio aqui para ser escasso. Mas a gente não é abundante só nisso. Se a gente não tiver a sabedoria, se a gente não tiver o principal, a presença do Senhor, para que Ele entregue o princípio, para que Ele entregue para nós a direção da sabedoria e do discernimento, a gente não tem nem discernimento nem sabedoria para lidar com isso, para lidar com o material. Por isso que quando a gente quer viver a prosperidade de Deus e não a prosperidade do ímpio, o que é a prosperidade do ímpio? É ele alcançar riquezas, ele alcança, porque Deus, Ele é fiel, Deus é verdadeiro. A lei da semeadura, o princípio da semeadura, Ele coloca, então Ele cumpre. Por isso que acontece isso na vida de muitas pessoas. Mas está agindo, às vezes, numa posição como um ímpio. E aí não alcança outras áreas, não alcança uma presença de Deus verdadeira, uma sabedoria, um discernimento, um contexto de fato do que viemos fazer aqui na Terra. Por isso que fala, as chaves a todo tempo são poderosíssimas na palavra, não se amoldem ao padrão deste mundo. Por isso que fala que precisamos ser novas criaturas. Porque viemos desde pequeno neste mundo. Então a informação, a comunicação a todo tempo, ainda mais nos dias de hoje, pela tecnologia, muito fácil. Mas é o posicionamento que vai nos levar. Porque sem paz, sem sabedoria, sem discernimento, o que adianta? O que adianta? Não é porque a gente não vai ter, não é porque a gente não vai conquistar, não é porque vão surgir sonhos em nosso coração, até mesmo em questão de material. Ok. Deus colocou isso em nós, faz parte também da nossa natureza. Mas é o que nós vamos fazer com isso. Por isso que Ele fala, né? Por isso que o ato também do batizar é o significado, é quando de fato eu declaro publicamente que o Senhor é meu Salvador e suficiente. É quando eu declaro que sem Ele, como que eu vou caminhar? Eu entrego a dependência nele. Eu entrego falando assim, eu caminho junto com o Senhor agora, o Senhor na frente e eu na ação. A oração, né, eu ligo para o céu, eu tenho a direção, eu tenho o discernimento e eu caminho na ação, mas na sua direção. E eu confesso, eu me arrependo dos meus pecados, eu me posiciono como pecador,
Porque quando a gente se posiciona como pecador, é uma libertação que acontece em nossa vida. Da gente ter discernimento, sabedoria, da gente entender que estamos aqui por um propósito de evolução, um propósito de crescimento. Que por mais que a gente também se abasteça da palavra, mesmo assim estamos num processo de evolução e crescimento, até o momento que for necessário a gente estar aqui na Terra. E quando assim, de fato, no batismo, eu declaro que eu quero ser uma nova criatura, ser moldado pela mão do oleiro, que tem as chaves poderosíssimas do reino, que tem o contexto de tudo. Para quê? Para que a gente se encontre com o nosso propósito universal e o nosso propósito único. A verdade com propósito. Foi o que o Espírito Santo me entregou para o Instagram. O nome desse projeto, esse ministério ser chamado. A verdade com propósito. A verdade é a palavra de Deus. É a única verdade que a gente tem. E a gente só entende quando a gente mergulha, quando de fato a gente começa a viver isso e a gente vê. Não tem porquê eu procurar. Não é porque eu não vou usufruir de ferramentas aqui na Terra, mas em primeiro lugar vem o reino de Deus, adaptado a essas ferramentas. Porque também é o que vai me trazer revelação, para saber quais são as ferramentas, quais são as pessoas que de fato tem a ver com o propósito que Deus está entregando para mim. Porque a gente não tem capacidade de olhar a alma, a verdade, por trás de muitas pessoas também. Mas Deus tem, o reino de Deus tem. E aí a gente chama, a gente que liga, porque Deus dá o livre-arbítrio para cada um de nós. Para cada um de nós decidirmos. Queremos andar cheio de nós ou andar cheios do Espírito Santo? É uma escolha a se fazer. E é um processo. E se torna maravilhoso. Por quê? Porque Deus é um Deus sempre novo, de renovação. A gente não fica numa zona de conforto, numa mesmice. Há um tempo para todas as coisas. É a melhor coisa, é a solução, é a verdade, é o caminho. Então, ótimos mergulhos, excelente mergulho no Senhor é o que eu profetizo para a sua vida. Porque o que a sua alma clamou aí dentro, a vida toda clama, vai ser encontrado pela autoridade de Jesus. É o que eu profetizo, eu declaro na sua vida, que você viva os planos de Deus aqui na terra, que as pessoas vejam caminhos que a terra ainda não conheceu, pela minha vida, por meio da minha vida, pela vida de vocês, de cada um de vocês, é o que eu profetizo. Porque ainda a terra não conheceu caminhos. Tem caminhos que a terra ainda não conheceu de Deus. E que vão ser manifestados para esse tempo, que é o que mais está sendo necessário, para que seja tudo preparado para a volta de Jesus. Em nome de Jesus. E eu quero concluir com a oração de purificação, que aí de fato a gente tenha um espírito, uma alma, um corpo purificado, preparado pelo Senhor, porque isso só vai nos trazer bons frutos, para se viver em paz, para se viver com alegria, com sabedoria, e que nos levem a viver frutos aqui na terra, em todas as áreas da vida, não é só em uma. Porque somos filhos legítimos de Deus, tem herança do Senhor. E a herança está tudo pelo cumprimento de tudo na palavra dele, que é o que ele fala. Então que a gente se permita viver. Se permita. Mesmo que você ache aí que tem programação de falta de merecimento, que seja, olha pelo que Deus fala, que nós somos sim merecedores, somos filhos legítimos, que temos cada um de nós a herança, e a nossa herança em todas as áreas da nossa vida, mas com prudência, com sabedoria, com discernimento, com filhos legítimos que seguem essa palavra tão grandiosa, tão libertadora, tão verdadeira, tão amorosa, que é dele, que ele criou cada um de nós com tanto carinho. E eu quero concluir então com a oração de purificação, dessa limpeza do nosso sistema de crenças, que a gente anda da forma inconsciente, que está lá
né, programado ainda, muito lixo, muita coisa que está desalinhada aos princípios do Senhor, que está nos impedindo de viver a glória de Deus já aqui na terra. Lógico que não se compara, né, com a glória da eternidade. Neste mundo teremos aflições, mas podemos sim viver a glória de Deus aqui na terra, porque viver nessa glória de Deus aqui na terra é ver o cumprimento da palavra na nossa vida. A gente está nem se esforçando para ter uma salvação e para ter uma eternidade junto ao Senhor. Isso é um plus, isso é uma consequência que vem depois, se a gente for antes ou na volta de Jesus. Então vamos lá. Oh Espírito Santo de Deus, o Senhor é perfeito, amigo Espírito Santo. O Senhor é perfeito, que a sua unção, a sua manifestação venha de forma sobrenatural neste lugar, acessa nosso sistema de crenças. Afinal, o Senhor sabe melhor do que cada um de nós o que está programado em nós. Que seja cancelado qualquer programação, qualquer lixo, qualquer coisa, qualquer informação que não faz parte da nossa mente, que não faz parte da nossa natureza, que seja cancelado pela autoridade de Jesus e que seja transmutado pela sede de beber da sua fonte, pela fome de se alimentar do seu alimento, da sua palavra, de viver experiências sobrenaturais em Ti, Senhor, da gente de fato sentir a Sua presença. E que seja cancelada uma religiosidade, programações em nós, de religiosidade, de coisas feitas pelo homem e não por meio da sua palavra. Que isso seja cancelado pela autoridade de Jesus. Espírito de religiosidade seja repreendido nesta manhã pela autoridade de Jesus. E seja transmutado pela sua verdade, pelo que o Senhor é. Que a gente vá de encontro com isso, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Acessa nosso sistema de crença, Senhor, e ative em nós, Espírito Santo, que venha de Ti de forma sobrenatural, acelera em nós esse processo, Senhor. O Senhor sabe o que cada um de nós precisa, conecta pessoas ou estratégias, ferramentas, Senhor, de aceleração, para que a gente acelere, Senhor, que a gente possa ser usado como instrumento do Senhor, que haja manifestação de sinais e maravilhas, milagres, de forma sobrenatural em nossa vida, que nem a gente mesmo entende, mas não para nossa honra, para a sua glória, e que multidões possam ver, Senhor, quem és, quem és, Senhor, tão grandioso, tão poderoso, e que seja feito por meio da nossa vida, Senhor, e transbordo na vida de outras pessoas. Purifica a nossa parte espiritual, que seja repreendido pela autoridade de Jesus na nossa parte espiritual, qualquer coisa das trevas, Senhor, que seja repreendido pela autoridade de Jesus e seja transmutado pela sua luz, pelo seu amor, pela sua unção, pelo seu poder. Ative em nós a sua unção, não para a nossa honra, para a nossa glória, mas para a sua honra, para a sua glória. Que sejamos um canal usado do Senhor, um instrumento do Senhor. Em nome de Jesus, alinha a nossa parte, Senhor, física do nosso corpo, Senhor. Que todas as células do nosso corpo sejam revestidas pelo seu amor, pela sua luz, em nome de Jesus. Se alguém está passando por enfermidade, se já chegou no corpo físico, enfermidade não vem de Jesus, não vem de Deus. Que seja repreendido nesta manhã e que seja transmutado pela saúde, que seja transmutado pela sua luz, todas as células regeneradas do corpo agora ativadas, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, 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 amém. Um ótimo dia está chegando, um novo ano,
E esse é o momento da gente silenciar. Silencia. Faz planos, escreve os seus planos para 2024, para o novo ano. Me veio aqui um despertar, mas que seja guiado pelo Espírito Santo de Deus, por Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Silencia, faz o seu momento, coloca uma música instrumental, igual, né, tá aqui, joga lá no Google, né, música instrumental de louvor, e coloca, tem esse momento e peça para Ele, fala: Senhor, eu quero preparar um planejamento, mas vindo, guiado de Ti, não do que eu acho, da minha alma. Isso é acelerar, isso é viver os planos de Deus, é quando a gente chama para que Ele participe disso. Participe. O que é para o meu novo ano e o que não é para o meu novo ano? É importante a gente ver o que vem de novo e o que vem de renovação. O que precisa ser deixado para que a gente abra espaço para outras coisas. Coloque, escreva esse planejamento e vindo totalmente inspirado do céu para a terra, para a sua vida, para a minha vida. Então vamos lá, né, fazer isso. Me veio esse recado, que é o que eu vou fazer. Que já me veio essa revelação do Espírito Santo, de fazer dessa forma. Então Deus abençoe, né? Deus abençoe abundantemente, poderosamente. Somos a própria luz de Jesus, aonde estiver trevas. Nós temos autoridade vinda em nome de Jesus, de transmutar só com a nossa presença, por meio da nossa voz. Em nome de Jesus, Deus abençoe.